A todos o abraço fraterno da Federação Espírita do Estado da Bahia, né? E nós vamos aqui conversar no jeito baiano de lidar com as coisas sérias, né? Há uma forma muito mais de colóquio do que de conferência de um modo geral. E como além de baiano eu sou sertanejo, naturalmente que a gente vai ter a possibilidade de refletir no estilo sertanejo, não da música que eu não estou acostumado, mas do sertanejo dos casos, quando for pertinente avaliar esse tipo de comunicação, de realizar esse tipo de comunicação. Eu começo pensando a pergunta básica para a filosofia, a ontologia. A filosofia e, naturalmente, a ontologia. Afinal, o que somos? Isso é título, inclusive, de livro espírita, de Pedro Granja. Não o que, mas quem somos. E essa é uma questão fundamental, porque dela depende as consequências do nosso modo de lidar com a vida e os seus próprios problemas. Usualmente nós dizemos nos arraiais espíritas que somos espíritos encarnados nesse momento. Isso é o comum. Mas quando tomamos da realidade cotidiana, mesmo dos espíritas, verificamos que na maioria das vezes nós somos encarnados e não nos percebemos espíritos. Nós percebemos que somos corpos e nos comportamos como tal, que buscam uma experiência espiritual. Vejam se na vida isso não ocorre. Eu vou detalhar mais. Mas ao oposto a esse tipo de vivência, que é sermos espíritos vivendo uma experiência humana. Isso não é só do ambiente espírita, esse modelo de reflexão e de constatação. Isso existe, por exemplo, no pensamento do jesuíta paleontólogo Teilhard de Chardin, que dizia que o grande equívoco da sociedade religiosa, na área dele, era pensar-se ser humano. Eu sou humano. Não é. Você está humano, vivendo uma experiência humana, porque o que você é algo de outra ordem, de outra natureza. Aí precisamos então clarear o pensamento de que há duas categorias ontológicas, se assim podemos dizer. Uma delas é a existência. Na existência estamos humanos. Mas o que é existir? Existir é aparecer e desaparecer. Existir, vir à luz, aparecer e depois desaparecer. Então tudo que aparece desaparece. Então quando alguém diz eu sou humano, está dizendo que é um ser transitório, passageiro, é impermanente. Mas quando ele diz eu sou espírito, e a concepção de ser espírito exige a noção de que ele é. E ser não é igual a existir. Ser sempre será. Se nós nos perguntarmos no cotidiano o que é que na vida nós somos, a maioria das pessoas vai responder pela identidade, pela profissão, pela função social, pelo estado de paternidade ou de maternidade. Nada disso ele é. Ele está. Lembrando o ministro baiano, que à época do ministério, perguntaram-lhe numa quarta-feira: o senhor é o ministro da educação? Ele respondeu: não, eu estou ministro, não sou ministro. Não sei se essa resposta afetou. Na quinta ele já não estava ministro, tinha sido demitido. Mas ele foi claro: estou, não sou, porque o estar é passageiro. Qual é a consequência prática disso? É que nós somos espirituais e estamos humanos. Lá na Bahia a gente costuma dizer, pelo menos quando eu falo, que tem uns que estão abaixo do humano, estão peixinho, quer dizer, bem antes de estar humano. Então está passando. Ou então usando uma frase típica do tempo que ali havia bonde, e que clareia a diferença entre ser e estar, entre o permanente e o transitório, chamava a atenção com essa frase, com exceção do cobrador e do motorneiro, que é o motorista de bonde,
tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Com exceção de Deus e desse princípio criado por Ele, que é o Espírito, tudo é passageiro. Né? É transitoriedade, é circunstância, é momento. Só que a nossa consciência atual de evolução diz o oposto. Diz o oposto claramente. Nós nos sentimos e experienciamos como seres corporais. E pensamos até que somos eternos. E até criamos uma série de estruturas sociais para prolongar essa eternidade que acaba. Esse jeito de pensar. Então a gente, além de querer ser eterno no corpo, ainda se pretende jovem eternamente. Então haja botox, haja cirurgia plástica, haja tentativa de manter-se naquele corpo que foi de uma época, de uma fase e que portanto é passageiro. Então essa é a nossa tendência. E se alguém chegasse e dissesse assim, olha, acaba de chegar um telegrama, simbolicamente falando, uma informação de que você está convidado a participar do banquete divino da comunhão com Deus junto com Jesus Cristo hoje à noite. Isto é, vai e não volta porque desencarna. Garanto que a maioria da população dirá, olha, esse bilhete pode ser mistificação. Claro que não pode ser para mim. Depois, olha, vamos com devagar. Hoje à noite, mas tem tantas tarefas ainda para realizar no movimento espírita encarnado, não dá para dar uma adiada nesse processo. E eu próprio já me surpreendi respondendo da seguinte maneira: Deus, quem são para ti 100 anos? Absolutamente nada. Então aguarde-me, já que eu vou viver na eternidade contigo, aguarde-me apenas 100 anos, que não sou nada. Essa é a nossa tendência, é o estágio atual de desenvolvimento espiritual, sobre a consciência daquilo que nós somos. Nós vivemos desta maneira, e a nossa vida se organiza desta forma. Primeiro a sobrevivência corporal, depois a sobrevivência psicológica, social, depois a sobrevivência de novo, a sobrevivência pessoal, depois a sobrevivência até genética pelos filhos, sociológica pelas criações institucionais. E a gente vive isso. A maior parte do tempo está concentrado em pensar-se transitório, viver transitoriamente e tentar fazer do eterno algo presente no transitório, só que não vai dar certo nesse modelo de modo geral. E aí nós imaginamos que a vida pode ser deste jeito e de vez em quando, então, nós tiramos umas horas pequenas, claro, para tratar das questões do espírito, tratar da realidade espiritual que nós somos, experienciar um pouco disso quando consegue. Eu me recordo de um orador espírita, cabelos brancos, que chegava na minha terra e fazia o seguinte: ele era inspetor do Banco do Brasil, e na época a religião da cidade era a religião do inspetor do Banco do Brasil, né? Todo mundo se bandeava para essa aí, pelo menos fazia mesuras 1000, porque o inspetor do Banco do Brasil mandava na cidade, isso nos anos 60. E ele dizia o seguinte: olha, de dia César, de noite Cristo, porque de dia ele estava inspecionando o banco, né? Eu um dia, devia ter 10 anos, fiquei pensando, mas Cristo tem que ser rápido, porque ele só tem a noite, e o dia, o tempo que ele tinha era esse. De noite ele vivia em atividades espíritas de modo geral, mas dizia, mas tem que ser rápido e eficiente. Esse é o nosso modelo. De dia, ou a maior parte do tempo, vivamos para o corpo, curtamos a nossa fase corporal. E o corpo, entenda-se, toda a concepção materialista de vida que nós estamos acostumados a lidar. E de vez em quando, abramos o espaço para aquilo que somos, o Espírito. Só que tem uma consequência prática disso. Todos os nossos problemas do cotidiano serão mal resolvidos em função dessa ideia.
em função desse modelo que é o que eu chamo de concepção materialista da vida nos meios espirituais. Essa é uma concepção materialista da vida. Nós pensamos que a solução do problema está em primeiro resolver as questões do mundo, depois as questões do espírito. Esquecidos da velha tradição do Evangelho que dizia: buscai o reino dos céus, portanto, a noção de espírito, buscai o reino dos céus e sua justiça, e esses problemas que dão ansiedade serão resolvidos de outra maneira. Nós não conseguimos acreditar nisso na experiência diária, de alguma forma. Nós não percebemos isso como validade. Menos ainda ao estilo do mancebo rico, em que Jesus diz: olha, você que já passou no primeiro degrau, essa é a linguagem nossa, primeiro degrau da evolução, que cumpriu a lei dos profetas, agora vou lhe dar o mandamento que transforma tudo. Venda tudo que tens, reparte com os pobres, renuncie a ti mesmo, vem e se segue. Mas ele está dizendo isso para alguém que fez a pergunta que eu reputo uma das mais brilhantes do Evangelho e mais elevadas em termos de busca espiritual: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Não é a sobrevivência no mundo espiritual, porque lá pode ser que você morra, podia ter uma morte no mundo espiritual, um outro tipo de morte. É a vida eterna, quer dizer, aquilo que transcende o temporal, aquilo que vai além do efêmero. Ele fez uma das perguntas mais brilhantes em termos de espiritualidade. Jesus deu a fórmula, mas a fórmula era muito pesada para a consciência material dele, que ainda estava imbuída das vantagens desse momento existencial. Era preciso mudar a mente, mudar a consciência, melhor dizendo, que é mais ampla do que a própria mente, para alcançar esse estado de além da temporalidade, que é o nosso estado enquanto espírito. A nossa condição, o tempo é posterior à possibilidade de ser espírito, a própria criação. Essa é uma das necessidades contingenciais para a gente pensar a realidade como estamos. Então estamos assim, estamos com medo, uma emoção básica, medo de morrer. Você já viu espírito que tem medo de morrer? Esse espírito não morre, mas a gente não tem consciência disso. Temos medo de perder, porque pensamos que possuímos algo. Possuir algo é da ordem material de pensar que algo pode ser possuído, algo pode ser privado, pode ser nosso, e que quem entra na lógica necessariamente entra na lógica do perder. Vocês terem uma ideia de como isso pode ser explícito? Eu me lembro de um estudante de medicina que foi muito claro em dizer, no seu olhar bem pessimista, que a vida é uma sucessão de perdas, até a perda da própria vida. Você perde o útero da mãe, que é uma maravilha, depois você perde a sua situação de facilidade de viver ainda no útero, porque você vai ter que respirar, você vai ter que ir atrás da mama, você tem que sobreviver, depois você perde a sua ingenuidade ao longo da infância, depois você vai perdendo fisicamente a sua identidade, perde a imagem heróica dos pais. Ele foi citando as perdas. No final você perde alguns afetos, depois você perde a própria vida, quando não perde a esperança antes. Mas você é um pessimista nato, vendo desse jeito. Mas aí um outro aluno completou mais radicalmente ainda. Não, professor, a vida é uma doença sexualmente transmissível 100% fatal. Diga, vocês hoje estão filosoficamente brilhantes, que é transmissível sexualmente, eu sei, 100% fatal também. Agora que é doença, valha-me Deus. Mas era o espírito do momento, daquela cultura materialista que via desse jeito, pensando desta forma, naturalmente vocês teriam razão. Mas se vocês se pensarem algo diferente disso, algo que transcende a tudo isso, algo que permanece além de todas as mudanças, a perspectiva muda completamente. Vocês vão perceber, vocês estão
fazendo história no mundo, mas são algo que transcende a própria história. Então isso me parece fundamental frisar, enfatizar, para nós entendermos o que é essa chamada evolução espiritual. Primeiro sabermos o que somos e tomarmos consciência disso. Então, a própria evolução espiritual consiste nisso, em cada vez mais termos consciência do que somos, para manifestarmos plenamente o que somos na vida que vamos levando, na história que vamos criando. E aí eu remonto mais uma vez a ênfase numa grande mudança de pensamento sobre nós mesmos, que sois, se nós olharmos a tradição do Evangelho, eu acho que é um tratado de filosofia transcendental em alguns momentos especiais, principalmente o Evangelho de João, ele vai mostrar, está escrito, vós sois deuses. É isso que eu sou, criação divina. Difícil da gente imaginar isso, de sentir isso mais ainda, e de viver desta maneira pensando, eu sou divino. A gente logo se estranha, né? Primeira vez que eu me dei conta disso intelectualmente, falei numa plateia de jovens lá no centro que eu frequentava, na época, na Calçada, o Centro Espírita Caminho da Redenção. Eu vi o olhar esbugalhado de uma jovem que me olhou. Isso é pernóstico, está obsidiado, não é possível. Ele está dizendo que ele é divino. Ele poderia, porventura, uma criação de Deus não ser divina? Ela é divina, mas eu completei, mas ainda está simplesmente humana, o que faz a diferença. Então, eu sou divino, estou humano, mas isso já é uma glória, eu completei, porque eu já estive muito antes, enquanto ser, não com a consciência humana, mas enquanto princípio inteligente do universo de criação divina, eu estive muito antes, em condições muito menos expressivas, na dimensão mineral, na dimensão vegetal, lembrando a história evolutiva, sempre a evolução da manifestação do ser que eu sou, do espírito, em várias alternativas e possibilidades existenciais, na dimensão animal. Em cada uma delas, a forma vai se complexificando e a essência, que é o espírito, vai podendo se manifestar mais competentemente. Mas quem evolui é a manifestação do espírito, na ordem temporal ou na grande cadeia dos seres, muito bem explícita numa síntese, que é aquela frase muito conhecida do Livro dos Espíritos: na natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que começou sendo um átomo. A forma expressiva número 1 foi a do átomo, na linguagem simbólica da matéria, que hoje o Livro dos Espíritos responderia um pouquinho diferente. Começou muito antes do átomo, no quark, na supercorda ou no infinitesimal, porque átomo na época era a linguagem que se traduzia como matéria. E o máximo que a gente imaginava era uma linguagem católica, arcanjo, era a sucessão de possibilidades espirituais, chegava a esse estágio. Mas tudo isso é como a manifestação do espírito vai acontecendo. Isso é importante dizer, porque aí sabemos da nossa história existencial, que passa no sentido de que ela vai mudando. Mas aí nós temos uma ideia básica, que o nome de papel é manifestar o espírito cada vez mais para consistentemente, com riqueza, na ordem existencial. Essa é a grande tarefa. E quanto menos formos evoluir em termos de manifestação, menor será a nossa competência em fazê-lo. Tal quase manifesta o espírito praticamente na nossa percepção. Como dizem tanto espíritos como encarnados, ali há psiquismo, que intelectualiza a matéria, que já constrói propriedades essas que são fundamentais e que são da própria natureza do espírito,
que fazem então a sua manifestação. Entre elas, por exemplo, está claro que é a capacidade de ir se complexificando na forma e apresentando-se substancialmente como uma lei do amor, uma presença da amorosidade. Essa amorosidade natural que é do espírito, ali se apresenta como afinidade química, por exemplo, ou como força iônica de ligação. Já é o princípio espiritual manifestando bem restritamente a sua natureza amorosa, que é uma natureza, uma marca do divino de modo geral. Depois, no reino animal, a mesma coisa. Nós vamos vendo que temos uma sexualidade crescente, que na verdade é um fenômeno amoroso de integração inicial, que André Luiz chamaria, aliás, Alexandre, no livro ditado com o nome de André Luiz, o Missionário da Luz, união de qualidades. É o princípio da amorosidade se manifestando naquilo que é possível, naquela forma existencial. Quando chegamos na fase humana, a amorosidade se complexifica mais ainda. As formas de comunhão, de partilha vão ficando mais ricas. A possibilidade de ser além do biológico, ser sociológica, ser psicológica, é uma construção do espírito nesse momento evolutivo. Então, espiritualmente, estamos nos manifestando cada vez com mais riqueza, com mais plenitude, até alcançarmos outros estágios em que tudo isso se torna história, porque chegamos a uma vivência em que, por exemplo, na amorosidade se transforma em bem-aventurança, o que Diótima, a mulher que inspirou Sócrates, diria que é HP, o amor pleno, o amor que não pede complemento, o amor que se expressa incondicionalmente. Tudo isso é a marcha da evolução, da manifestação do Espírito. Mas insistimos que primeiro precisamos ter clareza que somos uma criação divina. E isso nos faz sermos divinos. Fundamental perceber isso. Porque normalmente nós pensamos o contrário. Nós pensamos que somos maus, que somos atrasados, que somos indivíduos que só vivem karmicamente destinados a pagar os pecados do passado, que os nossos erros foram imensos. Não estou dizendo que nada disso é falso, eu estou apenas dizendo que antes de tudo isso, nós somos divinos. Tomar consciência disso é a maior consciência de plenitude que a gente pode alcançar. Está escrito, estou repetindo, vós sois deuses. E se quiser, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer o que eu faço e mais ainda. Jesus Cristo acreditava na gente. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele acreditava na gente. O nosso problema é que nós não acreditamos. Não tomamos essa consciência e ficamos em dúvida. É possível isso? Será que não era só uma metáfora? Não era só um pensamento alegórico, algo parecido? Eu fiz um levantamento com 150 lideranças espíritas na Bahia. Eu posso falar da Bahia porque é da Bahia. E coloquei todas as frases do Evangelho, assim, chaves. O que eles achavam daquilo ali? E vi os indicadores. Acho que isso é uma mera linguagem simbólica. A segunda acho que isso é válido para o espírito puro, não para nós. Está fora. Acho que isso até que vale para nós, mas não faz parte do meu projeto de vida atual, nas próximas encarnações. Aí fui olhando. A maioria, quando se falava em espírito, essência divina, no texto evangélico, não é comigo. Eu fiquei pensando, as lideranças são as espíritos. Imagine o povo. Nós dizemos, mas ainda não acreditamos, porque temos a consciência restrita, a consciência limitada, e não nos tocamos para o imenso patrimônio que somos nós mesmos, pela nossa origem de um modo geral. Lá na minha terra passava um caminhão, não sei se aqui já chegou essa frase, mas assim,
peça mais, você não é dono do mundo, mas é filho do dono. Portanto, é Deus. Em suma, não queira menos do que o que é possível. E o que é possível? É aquilo que é a manifestação mais plena da divindade. E não diga que a natureza não dá saltos, porque temos que tirar logo assim, pessimista, no modelo pessimista, porque a natureza já dá saltos quânticos, então já mudou. Já não estamos mais no mundo newtoniano. Diga assim: se eu pensar, se eu sentir, se eu trabalhar, eu vou conseguir fazer essas mutações de pensamento, de reflexão, com consequências práticas as mais variadas possíveis. E aí nós podemos estruturar qual é a trajetória da evolução de um modo geral. Ela tem algumas características que parecem se manter ao longo do próprio tempo. A primeira delas é a seguinte, já mencionada de passagem: toda evolução é um aumento de complexidade das formas de manifestação. A complexidade física, a complexidade biológica, a complexidade social, lembrando Augusto Conte a sua sequência, a complexidade psicológica, e agora a complexidade, além de todas essas linguagens que são da área do saber. A complexidade aumenta. Para vocês terem uma ideia prática, basta recordar como é muito mais complexo hoje criar filho do que no passado. Como é muito mais complexo, porque o filho de hoje é muito mais complexo. A forma social do mundo é muito mais complexa. Eu me recordo dos meus tempos de infância, e lá se vão mais de meio século, em que era fácil ter 7 filhos na minha casa. Ninguém se queixava do número, não era nem um número grande, porque as gerações anteriores tinham 12. 7 já é uma redução dramática. Não tinha problemas e dificuldades imensas de conduzir 7 filhos na educação, porque o sistema era simples. As regras eram claras, o bem era o bem, o mal era o mal, ninguém tinha dúvida, né? E a cidade tinha, no município, 5.000 habitantes, era fácil, todo mundo conhecia todo mundo falava de todo mundo, e tudo bem, tudo tranquilo, era simples. Se você tinha um problema no colégio, você chegava em casa, a informação já tinha chegado e não tinha celular. O sistema telefônico era rápido. Eu me lembro de uma queda que eu levei quando eu cheguei no colégio, quando eu cheguei em casa, já tinha o material pronto para fazer curativo se fosse necessário, porque já se sabia em casa que eu tinha caído jogando bola no horário que devia estar na aula. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Era simples isso. As coisas ficaram muito mais complexas. Hoje, para cuidar do corpo, é muito mais complexo. Eu me recordo dos tempos que Vitor Hugo chegava aos 81 anos de idade sem fazer um exame médico do jeito que a gente faz hoje, porque não tinha exame para fazer. Hoje, você tem 60 especialistas esperando. São 60 especialidades médicas na Bahia e no Brasil, fora as subespecialidades. Outro dia encontrei um colega que me disse, eu perguntei, como vai ao oftalmo? Está indo bem, mas eu agora sou retinólogo. Só estudo a retina. É complexo. Complexificou pela especialização. Eu que perco um amigo às vezes, mas não perco a piada, você me acaba do olho direito ou do olho esquerdo? Essa altura da vida é capaz de ter destro uma coisa, sinistro, como diz, é diferente a história. Isso é complexificação que faz parte da evolução. Faz parte da evolução isso. Mas essa complexificação tem um contraponto fundamental, chamado consciência. Um acréscimo de consciência, da competência da consciência, da sua manifestação. E isso também está claro. A consciência humana hoje está muito mais nítida, muito mais clara, muito mais evidente. A consciência, então, dos direitos, como aumentou, dos deveres nem tanto, mas a dos direitos, como avançou, hoje em dia eu fico até com dificuldade de falar às vezes, porque o português não é politicamente correto. Eu fui dizer que ia esclarecer algo a alguém, na Bahia deu problemas. Esclarecer vem de claro. Claro quer dizer que aqui é o bom, então escuro é o ruim, você está sendo racista. Ainda bem que eu sou claro, né? Dá para lembrar. Eu disse, não, meu amigo, eu não quero esclarecer, então eu vou esoicer. Pronto. Porque não é claro, é oi. Então vai ser daqui a pouco tinha. Aí a gente resolve o problema da comunicação. Vocês veem a dificuldade, complexificou, porque os direitos aumentaram muito, largamente, a consciência deles aumentou,
largamente, o que faz parte da evolução, e precisa também que a consciência dos deveres, se quer evoluir mais profundamente, aconteça. Então, complexidade e consciência são duas marcas da evolução. Mas há uma terceira marca da evolução, que é a tendência integrativa que ela tem, do múltiplo para o uno. A busca da unidade em Deus começa na integração que acontece desde as bases que nós estudamos, são as bases químicas. Imagine vocês que uma das grandes integrações da vida foi o apaixonamento entre o sódio e o cloro. Que grande integração! O sódio se apaixonou pelo cloro, fez uma ligação forte, iônica, nasceu o sal de cozinha, e desde então a vida e os alimentos têm algum gosto. Isso é uma força de expressão para mostrar como a integração é a velha ideia de que 1 mais 1 é muito mais que 2. É algo de outra ordem. A integração cria algo inteiramente novo, diferente das partes isoladas. Quer dizer, o todo é sempre maior do que as partes, embora esteja condicionado pelas partes e seja condicionado pelo todo, que é a ideia holonômica que hoje os franceses divulgam tanto com o nome de paradigma da complexidade, é que a gente vê por aí. Mas essa ideia de integração faz parte desse processo evolutivo. Então, quando a gente vê no movimento espírita a unificação, o esquema é esse, nós estamos buscando uma integração que gere algo inteiramente novo além das partes, que são as unidades que o compõem. Muita gente não percebe isso, pergunta até às vezes lá, mas por que é tão difícil fazer o movimento de unificação? Porque até é fácil de entender. A unificação exige uma consciência mais complexa, mais integrativa, porque você não vai ser só você vai ser parte de um todo que lhe é maior. E a tendência natural é se contrapor a algo que também é da evolução, que é a identidade. Eu tenho medo de perder a identidade. Já vi muita gente dizer que não quer se unificar com Deus não, que pode ir lá não ser ninguém. Em Deus pode virar o quê? Uma gota nossa, não vou ser ninguém, então prefiro ficar distante dele. Porque o medo é natural por causa do princípio básico, que é tudo que se constrói formando uma identidade, uma autonomia que quer se manter. E tem medo da relação. A identidade se contrapõe à relação, mas tudo vai se integrando. Vocês veem hoje o mundo, como está totalmente integrado. O indivíduo morre lá na Austrália e você sente um mal-estar aqui. Puxa, como morreu daquele jeito? Quer dizer, hoje vocês vivem emoções globalizadas, no modo geral. Isso é integração no mundo físico. Agora imagine integração interexistencial. A amplitude que é isso. E todos nós sabemos, embora nem sempre sintamos com muita clareza, porque não temos essa sensibilidade, como é rica a integração interexistencial. Quantas associações multivariadas nesses planos físicos e espirituais, quantas integrações temos? E aí nós vamos descobrir algo fundamental: como estamos no mundo espiritual simultaneamente como estamos no mundo físico, que é uma grande integração de si mesmo. Há uma integração que é nossa, das subpersonalidades. Quantas subpersonalidades nós possuímos? Precisamos integrá-las, senão isso se desintegra, vira um condomínio das nossas experiências passadas no presente e não sabe nem dirigir. Vocês podem imaginar que nós temos 3 instâncias básicas, muito bem citadas por Calderaro no livro André Luiz, e hoje divulgadas com outros nomes, como se fosse a supra-sumo da psicologia, uma dimensão superconsciente, uma consciente, uma subconsciente. Lá é a casa mental e os 3 andares. Pois bem, em cada uma delas existe uma espécie de autonomia. O superconsciente, que é uma coisa, e o sub menos ainda. Nós somos assim. Recentemente eu estive numa situação e me perguntaram: como é que você vai lidar com esse problema amanhã? Situação universitária. Eu disse: depende de quem vai lidar com a situação. Quem como? Não é você? Depende da parte minha que vai chegar dominando. Se for superconsciente, vai ser assim: meus alunos, o amor é lindo, digamos, vamos aqui resolver nossos problemas na maior paz do mundo, aquela coisa. Se chegar o meu superconsciente, é esse. Se chegar meu consciente, vamos ver as normas da instituição, vamos verificar como chegamos a um acordo sobre as possibilidades de resolver o problema. E se chegar o subconsciente, que é antropofágico, vai chegar e dizer: olha, aplique-se a norma.
Qual é a lei que está valendo? É essa. Então, se tem sanção, aplique-se a sanção. E a depender de quem chegar, varia. Eu preciso integrá-las para não ficar contraditório na vida cotidiana. A vida vai dando essa possibilidade de integração. E nós vamos vendo que, apesar de sermos seres múltiplos, formamos coletivos de pensamento, coletivos de sentimento, que são novas formas de integração. Eu sempre gosto de recordar, nesse espírito evolutivo, a tradição cristã do Ato dos Apóstolos. E eles eram só o pensamento e um só coração. E tinham tudo em comum. Vocês já imaginaram o que é isso? Vão logo dizer, comunismo é isso mesmo, comunismo, o ismo do comum. Só que é um comunismo de almas, de pensamentos, de voluntariado está na situação. Completamente diferente de qualquer em comum imposto. Em comum a força, porque aí não há integração, o que existe é dominação. Então essa noção de integração permeia toda a evolução. Então, quanto mais evoluído é o ser, é um parâmetro básico, mais integrado ele é. Integrado aqui de uma forma muito curiosa. Não quer dizer que ele esteja concordando com as coisas do mundo. Quer dizer que ele está no mundo, atua no mundo, percebe o mundo, ajuda a sua transformação do mundo e não se sente separado de nada. Ele não se sente separado. A noção de família é ótima, mas tem um detalhe: quem não for capaz de abandonar pai, mãe, irmão por amor ao meu nome, não é digno de mim. Eu me assustava nisso, quando eu lia isso nos primeiros tempos. O que Jesus queria dizer com isso? Agora eu sei. Quem não for capaz de ir além desse conceito de família consanguínea, não vai conceber uma universalidade cristã, como ele propunha. A radicalidade de incluir até os inimigos nessa grande família. Não vai conseguir isso. Então, quem não for capaz de superar esse conceito, ainda não evoluiu o suficiente para entender essa identidade coletiva que vai nascendo, vai sendo abrangente. Daí ele cuidar de romanos e não só de judeus, ou de Paulo seguir atrás dos gentios e não só de judeus, né? Fazendo essa identidade geral, né? O indivíduo vai permeando as suas ações por causa desse tipo de compreensão. Agora vocês imaginem isso na unidade divina, né? A compreensão de chegar dessa fragmentação, somos seres múltiplos, até a compreensão do eu e o Pai somos um. Seja um em mim como sou um no Pai. Vocês já imaginaram o que é isso? Você perceber na diversidade das formas a unidade essencial de tudo. Esse é o princípio espiritual da evolução, nessa característica integrativa. Mas há uma outra característica que é muito interessante. Nós temos zonas de construção evolutiva da consciência, da complexidade, da integração, e que nós podemos ter como parâmetro que é a evolução consiste em mudança do foco da liberdade. Antes eu falava no passado que era acréscimo de liberdade. Hoje a gente já mudou um pouquinho a percepção. A liberdade é curiosamente um fenômeno de percepção que diminui em certas áreas de atuação, proporcionalmente diminui porque o determinismo vai crescendo na evolução. Eu vou tentar clarear isso para vocês porque é meio confuso no início. Vocês estão agora escolhendo entre respirar e não respirar? Não. Todo mundo aqui nem escolhe, simplesmente respira. Isso é determinismo. Um determinismo biológico para estar vivo e respirar. Vocês estão concentrados em manter o pH, potencial hidrogênio iônico do sangue, em 7,4, pensando nele regulando? Não, hoje eu vou botar 7,3. Isso é automático. Entrou na zona do determinismo. Determinismo é aquela conquista que você não precisa mais escolher. Já resolveu o problema. Então, quanto mais acréscimo de determinismo, mais escolha já fizemos, decidimos e resolvemos os problemas. A zona de escolha é a zona de indecisão, é a zona de aprendizagem.
essa vai mudando de faixa. Eu não preciso dar aula para ninguém manter-se vivo. Olha, aprenda aqui, escolha aqui. Eu não preciso dar aula sobre isso. As pessoas sabem se manter vivo, porque isso a gente chama de instintivo. Que lembrar que na nossa linguagem, está na Gênese, é uma linguagem que cita claramente que o instinto é a inteligência primária que faz exatamente o que é adequado para o nível dela. Mas tem uma outra zona de escolha que diz que precisa construir algo além daquilo que já foi construído, que é um instinto, que depois virou condicionamento, a nossa linguagem de aprendizagem, que já está condicionado. Então tem uma zona de liberdade que vai mudando de perfil, vai mudando de expressividade. E o determinismo vai crescendo, até o dia que a gente chega à sabedoria plena, na manifestação, não precisa escolher nada, não precisa de liberdade nenhuma. Passamos da fase da dúvida, da incerteza. Então a liberdade vai mudando de faixa. Basta perguntar às pessoas em que vocês estão usando a liberdade para saber os estágios de evolução que ela está. A gente sabe, né? E a gente vai vendo que cada vez mais vai se deslocando na evolução para princípios abstratos. O maior no reino dos céus não tem liberdade, é o servo, é o servidor. Está escrito isso, né? Ele não precisa mais ficar escolhendo. Quando você se torna espírito puro, construtor cósmico, você não fica escolhendo. Será que é isso, aquilo? Você não tem essa liberdade. Não tem, porque ele não precisa mais ter. Então, quando nós vimos as pessoas lutando pela liberdade, desconfio, não evoluíram muito ainda não. Aí alguém vai dizer assim, então isso não pode confundir com escravidão. Não é o fato de não lutar pela liberdade que faz evoluído. Não. Ele pode ser não lutar pela liberdade porque nem sabe o que é isso ainda, nem chegou nessa fase. É porque o menos e o muito mais, aparentemente, podem ser parecidos, mas não são iguais. Uma coisa é você ser pobre por renúncia franciscana, outra coisa é ser pobre por incompetência gerencial administrativa. São coisas completamente distintas, mas ambos vão parecer como pobres. A situação é idêntica, mas isso é só mera aparência. Isso vê o que leva a pessoa àquele estágio. Há alguns anos eu encontrei uma pessoa que me disse: Jesus Cristo está de volta. Ela frequenta o meio espírita. Eu digo sim, pelo menos eu espero que ele volte na intimidade da alma, que chegue na consciência. Não, está morando lá na Praça da Piedade, em Salvador. Digo, tenha piedade de nós. Você acha que Jesus Cristo está na Praça da Piedade e não aconteceu nada que chamasse a atenção da imprensa? Não, mas é porque ele é Jesus. E deve ser alguém que lhe impressionou bastante. Não era Jesus Cristo, mas era alguém bem diferente. Eu procurei saber quem era, mas ele já tinha se mudado, não estava mais na Bahia. Estava indo para Santa Cruz de la Serra, andou pelo Nordeste, mas ele escreveu um livro, O Peregrino da Santíssima Trindade. É um francês que fala 5 línguas, formado na Escola Politécnica de Paris, que resolveu, lá para as tantas, nesses insights da vida que alguns pretendem, viver na pobreza extrema para ver o que é. E foi para a Praça da Piedade, na Bahia. Aí é pobreza mesmo. Não sei se você conhece a Praça da Piedade, mas lá tem uma delegacia. E a outra delegacia é logo adiante, na Rua da Misericórdia. Para vocês terem uma ideia do clima que é essa praça, dizia-se que em Salvador, onde mais se apanhava era entre a Piedade e a Misericórdia. A polícia batia para valer ali, os marginais, de modo geral. E ele foi parar lá. Na época, uns 8 ou 10 anos, o que existiam lá não eram drogados, cheiradores de cola e mendigos e uma louca que tinha lá. Tudo que tinha lá, que eu me lembro, era isso. E ele escreveu como foi a convivência dele. 6 meses morando na Praça da Piedade, sem querer nem a esmola que davam para ele, para deixar para o dia seguinte. Porque davam para ele esmola, viu o tipo um pouco diferente, né, francês, mas ele recebia aquilo de noite, ele repartia tudo, entregava tudo, para amanhecer zerado. Eu fiquei olhando assim, é pobre, mas é um pobre completamente diferente, todos os pobres estão em torno dele. É um
pobre que depois escreve um livro em que as Paulinas publicou sobre a história dele e as vivências espirituais dele na piedade. Inclusive, como é que ele podia ajudar, ele contando, a entrar no delírio da louca, para mostrar que o delírio da louca era delírio dos psiquiatras, mas se você acompanhar, ele faz sentido. Você vê a ideia de como ele trabalhava isso. Então, pobrezas são diferentes. Esse é um cuidado que ele deve ter na hora de analisar a evolução espiritual, a própria, inclusive, que começa esse cuidado com o texto de Santo Agostinho, quando ele menciona cuidado naquela autoanálise, porque você pode se confundir, o avarento pode se achar econômico, o perdulário se achar generoso. Em suma, é a famosa falácia chamada pré-trans, isto é, o à frente pode se confundir com o atrás na aparência. Mas é preciso ir à essência para compreender isso. Então, quando a gente vê a liberdade, o esquema é o mesmo. Cuidado para verificar se você está ficando livre ou se você está perdendo a sua consciência de valores. Você precisa ter um entendimento claro com isso. Mas a evolução consiste nisso, em buscar a liberdade em campos muito mais complexos e profundos do que os usuais que nós estamos acostumados, porque são outros trabalhos a serem realizados. É onde está a nova dúvida. Pergunte a um Gandhi, que ele lidava com a liberdade de uma forma completamente diferente da nossa, e que menciona no seu livro Minhas Experiências com a Verdade, que é um dos livros mais interessantes da autobiografia. Você pergunta o que lhe ocupava. Era saber se eu era verdadeiro internamente quando eu propunha um movimento daqueles para conseguir algo, se eu não estava de alguma sorte fazendo uma espécie de hipocrisia. Eu queria saber se eu era verdadeiro naquilo. É por isso que eu não posso tomar decisões tão rápidas assim. Mamãe procurou para pedir a ele que desse um conselho ao seu filho para não comer mais açúcar refinado. E ele disse, então me deu um prazo de um mês. A mãe estranhou, um prazo de um mês para dar um conselho a uma criança. Coisa indiana mesmo, né? A mãe voltou e disse, não estou pronto não para dar o conselho, me espere mais 15 dias. Aí foi, me espere mais uma semana. No final, a mãe chamou o menino e aí deu orientação, olha, toma outra alimentação que é melhor, aquilo mais, você não precisa comer esse tipo de açúcar. E aí a mãe disse, mas você levou quase 2 meses para dizer isso? Eu estava testando se era verdade para mim, com açúcar. Eu não vou dizer uma verdade para alguém que eu mesmo não acredito. Então, o cuidado que ele tinha de olhar, qual é a minha emoção? Eu quero mesmo converter alguém a uma ideia, ou quero impor a minha ideia a ele? Se eu quero impor, então não é a minha verdade. Não é verdade, não é um propósito adequado. O que é que me move? Ele tem que estudar psiquicamente a sua história para saber se ele estava livre desse espírito de dominação. E ao contrário de todo mundo, quando foi preso, ele fez, enfim, a liberdade. Todo mundo pensando que ele ia ficar chateado numa cadeia, ele disse, agora sim. Aliás, uma das poucas vezes na minha vida que não vou trabalhar e tenho casa e comida garantida, e segurança aqui permanente do meu lado. Eu nunca tive essa mordomia, porque era dos ingleses. Maravilha! Vou aproveitar. E escreveu um livro, escreveu Minhas Experiências com a Verdade. Enquanto todo mundo estava dizendo, está na cadeia, ele, enfim, a liberdade. O nível de atuação dele, da busca da liberdade, era completamente diferente da liberdade corporal. Completamente diferente desse tipo de situação. Então, quarto critério, parâmetro da evolução espiritual. O quinto é o substrato de todo isso. Chama-se, a evolução consiste em acréscimo de quantidade e qualidade da amorosidade. Isso resume tudo. Quer evoluir espiritualmente? Verifique como está o vosso amor. Eu fiz um teste com um grupo que eu trabalho na federação sobre isso. Estamos estudando o trecho do Evangelho aplicado a si mesmo. Tem lá, amai os vossos inimigos. Vamos analisar o que é isso. Se é para incluir os inimigos, que é o mais difícil, a gente supõe que é para incluir todos os amigos, até os desconhecidos, porque é mais fácil. Então nós fizemos o seguinte teste. Temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Quantas vocês acham que amam? Minimamente que seja, mas amam. População
dos espíritas variava entre os 7 bilhões, aliás, não, praticamente ninguém amava os 7 bilhões. Amavam basicamente a maioria, porque amavam os pobres, mas todos os ricos estavam excluídos. Impressionante isso, né? Uma boa estatística, né? Eu era um rico, feliz da vida, era desconhecido, você de jeito nenhum, esse cara é explorador, já estou com raiva. Esse aí eu não. Aí você vê que não chegava a 7 bilhões, a inclusão não chegava. Mas alguns só chegavam a 2, 3 pessoas. Era o máximo que conseguiam amar. Era o filho. O marido não pensava, que era ex-marido, era terrível, isso não amava. Quer dizer, amava, odiando, mas amava. Era a forma como conseguia. Aí você vê que é o estágio atual da consciência amorosa, né? Isso em termos de quantidade, de inclusividade. Agora, e de qualidade? Qual é a sua expressão amorosa? Que estágio ela está? A maioria estava no estágio possessivo. Eu amo, mas porque eu possuo. Eu quero para mim. Seja lá o que for. Até Deus foi incluído na posse. Aí eu quero Deus, tá? Deus, eu amo Deus, claro. Mas desde que Ele faça a minha vontade, porque senão eu fico na vontade. O amor é possessivo desse tipo. Então são 5 critérios que nós usamos para a evolução espiritual, para não sabermos em que estágio nós estamos. Nós precisamos entender fundamentalmente que esse estágio também vai passar. E que o nosso grande trabalho espírita é tornarmos cada vez mais conscientes de que somos espíritos, criação divina, com a marca da amorosidade nas nossas vidas, capazes de fazer uma revolução no mundo, se fizermos a revolução em nós mesmos. Que Deus nos abençoe.